E o Maurício, hein? A gente tá meio que estacionado no assunto. Palmeiras que hoje anunciou o Rômulo, que é pra posição, mas o Maurício que ganhou força aí, o nome ganhou força nos últimas semanas, né? Depois daquela brincadeira lá do Endrick, que acabou rendendo bastante, né? Fez uma brincadeira, depois a gente foi ver, realmente tinha o interesse do Palmeiras e provavelmente o Endrick já sabia de alguma coisa e tentou ali dar aquela adiantada no serviço do Anderson Barros, né? Mas a verdade é que a conversa andou um pouco aí e agora a gente sabe mais ou menos mais ou menos não, a gente sabe o quanto o Inter quer e a gente sabe o quanto o Palmeiras tá disposto a também oferecer, né, pelo Maurício. E depois no final, inclusive, eu vou trazer uma fala do Baldasso, quando o Corinthians ainda estava interessado no Maurício, pra gente ver um pouquinho qual que é a visão lá do outro lado também sobre a venda dele, né? Porque, segundo aí, até o Bruno comentou no outro vídeo, tem interesse dele, tem interesse do staff dele, que o Palmeiras já conversou com o staff, mas, né, tem o lance do clube também, né? Tem o lance do Internacional, se o Inter vai querer ou não negociar o cara que hoje é titular absoluto lá, né? O Maurício terminou a temporada lá como titular, foi no começo dessa aqui pro pré-olímpico junto com o Henrique, mas provavelmente voltando agora seguirá como titular. E aí, negociar titular no Brasil geralmente é só pra Europa, né? Ainda mais jogadores jovens. Mas olha, Palmeiras define valor e avalia a proposta para o Maurício do Internacional. Paulistas estão dispostos a desembolsar cerca de 32 milhões de reais pela contratação do meio atacante de 22 anos. Veja detalhes. Palmeiras avalia a possibilidade de enviar uma proposta ao Internacional pela aquisição de Maurício, meio atacante. Os paulistas estão dispostos a pagar cerca de 6 milhões de euros, 32,13 milhões de reais, na cotação atual por 50% de direitos econômicos do jogador, como soube a Goa. Então são 50%, tá? Os gaúchos querem 8 milhões de euros, 42,84 milhões de reais pela fatia que detém do atleta de 22 anos, 50% dos direitos econômicos. O Inter não está disposto a recuar neste montante por entender que o jogador se valorizou nos últimos anos em que esteve no Beira-Rio. A situação do atleta teria que ser negociada com os detentores dos outros percentuais dos direitos econômicos. O Cruzeiro é dono de 25%, o Desportivo Brasil mantém 20% e o próprio Maurício 5%. Para o eventual acordo, as 5 partes precisariam chegar a um consenso. Então, não depende nem só do Inter, né? Aí, ó, proposta palmeirense. O Palmeiras ainda não enviou uma proposta ao Internacional pela contratação do Maurício, mas a diretoria entende que o valor de mercado do atleta seria os 12 milhões aí de euros, né? 64 milhões de reais. O valor de mercado geralmente não é o que é pago, né? Por isso está disposto a comprar metade dos direitos econômicos, que são 6 milhões. Os paulistas reconhecem que seria difícil tirá-lo do Beira-Rio nessa janela de transferências, sobretudo pelo fato de a negociação envolver outros 2 clubes e o staff do jogador, em que, pese a dificuldade, o técnico Abel Ferreira o enxerga como potencial sucessor de Rafael Veiga no meio-campo. Maurício está disposto a ouvir uma proposta para defender as cores do Palmeiras. O meio-atacante, porém, é cauteloso em relação ao futuro e só vai se manifestar após o início das tratativas. E aqui, interesse do exterior. O Maurício tem chamado a atenção de clubes do exterior no mercado da bola. O meio-atacante foi alvo de 2 franquias da Major League Soccer, MLS, dos Estados Unidos, o Seattle Sounders e o Charlotte FC. Fizeram propostas, mas ouviram respostas negativas do Internacional. O Atalanta da Itália monitora o meio-atacante desde a janela de transferência passada. Ainda há outros europeus de olho na possibilidade de contratação do jogador no mercado da bola. Maurício tem contato no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2027. A última renovação do meio-atacante com o Internacional aconteceu há quase um ano, em março de 2023. Ele chegou ao clube em novembro de 2020. Então, o Inter aí pede o valor aí de 42 milhões de reais, o Palmeiras estaria disposto a pagar 32, são 10 milhões de reais a menos. É uma graninha considerável, né? E aí, o que eu falei sobre o Baldasso aqui, ó, ele traz uma reflexão sobre, né, se é o que eles enxergam, né, como eles enxergam a negociação, já que houve-se uma conversa que o Corinthians, há algum tempo aí, estava disposto a pagar o valor pedido pelo Inter, esses 8 milhões, esses 42 milhões aí. Mas o Corinthians agora contratou o Igor Coronado, e se tratando de Corinthians,
pessoal hoje tá com meio que um pé atrás de negociar, né? Alguns, né? Tem uns que ainda caem no conto, né? Mas enfim. Vamos ver a fala do Baldassi aí. O Corinthians, né? Eu queria dar risada disso. Eu queria dar risada disso. Do Corinthians estar fazendo uma proposta para comprar o Maurício, por exemplo. Só que aí o Vaguinha trouxe a informação e eu me assustei. O Corinthians ofereceu 10 milhões de euros por 70% do Maurício. O Inter tem 50%. O Corinthians só não pagaria a parte do Cruzeiro, que continuaria com 30%. Ou seja, aquela ideia do Inter que queria 8 milhões de euros pelo Maurício se cumpriria praticamente nessa proposta do Corinthians. Ah, Baldasso, então tá, era o que o Inter queria por ele, é um bom valor, então tem que vender pro Corinthians. Será mesmo, cara? Será mesmo? No que nós estaríamos nos transformando dessa forma? E eu vou dizer uma coisa para você, se o Corinthians, que está quebrado, está oferecendo 10 milhões de euros pro Maurício, quanto que um clube do exterior pode oferecer? Não é de ficar com o Maurício mais um tempo, valorizar ele mais ainda para tirar uma grana ainda maior? Será mesmo, gente, que a gente vai começar a vender jogador pro Corinthians? Jogador titular do Inter sendo vendido pro Corinthians? A que ponto nós estamos chegando? Então eu estou bastante preocupado com esse tipo de coisa. Eu não faria o negócio. Eu não faria o negócio. Mesmo que seja o valor que o Inter quer, eu não faria o negócio. Nessas horas tu tem que pensar em outras coisas além do dinheiro. Como a grandeza do Internacional. A situação do Alan Patrick é um pouco diferente, né? Porque tá todo mundo... Bom, ele já chega no outro assunto, mas... né, ele até fala, né, que ponto chegamos de negociar com o Corinthians, né? Cara, o Corinthians, ele tá no lance muito da oportunidade de mercado pra dar resposta pro torcedor, né? Quando chega aí o Augusto Melo, o Rubão, esses caras aí, tentaram o Gabigol, mas depois o próprio empresário do Gabigol falou que nunca teve muita coisa assim concreta, meio que pra jogar ali no ar, e depois foram atrás de tirar o Pedro Henrique ali do Inter, né? Mas também não é uma unanimidade, tá longe, acho que fez 3 gols pelo Inter, se não me engano. E o Igor Coronado, que tinha rescindido e tava realmente sobrando no mercado. Outros clubes não quiseram, por mais que tenha vinculado aí o nome dele, tanto no Palmeiras quanto no Flamengo, não houve proposta, né? Não houve proposta. Quando viram que o Corinthians já tava ali em cima, com um valor já bem alto, nem foram atrás. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tem... O Flamengo nem tanto, né? O Flamengo já contrata os caras mais caros, mais velhos, só que passou dos 30 o que eles estão pagando. Eu, pelo menos no Flamengo, eu não lembro ter visto. Vocês podem me corrigir. Talvez, não sei, o Rafinha e o Felipe Luiz aí, mas são casos extremamente esporádicos também, né? E caras que já são conhecidos aí, já tem nome. Mas enfim, mas sobre o Maurício... Você vê que realmente é essa impressão de, pô, fica mais um tempo. Se os caras do Brasil estão querendo dar essa grana, fica mais um tempo e espera mais da Europa. Então, realmente, tem essa dificuldade, né? Se é uma visão de um torcedor, provavelmente pode ser até a visão da diretoria. Mas tem outra coisa que pesa muito, a gente sabe no futebol, graças a lei Rei Pelé, que se o cara quiser, ele acaba saindo, né? Ele faz um esforço ali e acaba saindo. Mas aí vai depender muito da postura do cara, realmente muito da posição, que ao mesmo tempo que ele, pô, vai vir pro Palmeiras e tal, tem disputado títulos, mas ele deixa de jogar como titular, né? Pra vir disputar a posição. Acredito que no Inter ele não dispute muito, acredito que no Inter seja mais tranquilo. Já no Palmeiras tem o Veiga ali na posição, chegou o Rômulo, né? E tem as teimosias do Abel com o John. Então, querendo ou não, ele viria para brigar por posição. E jogaria, eu tenho certeza. No ano aí de Copa América, no ano com um monte de coisa, jogar vai. Mas aí o cara vai jogar talvez um pouco menos, né? Aí depende também do quanto ele desenvolver aqui. Mas é isso, né? O valor aí que o Palmeiras, então, quer pagar e o valor que o Inter quer. Agora, se for a verdade essa história aí do Corinthians querendo pagar 10 milhões aí já era... Aí realmente eu não consigo entender mais nada do futebol brasileiro, velho. Beleza? Ó, deixa seu comentário aí, seu like. Tamo junto.